Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Estou feliz porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Aleluia, Jesus. Eu sou feliz porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Espero que todos vocês estejam em paz, estejam com seus corações aptos para receber a palavra de Deus esta noite. Aleluia. E como todas as semanas eu falo, façam como os bereanos, que Paulo e Silas pregavam o evangelho e eles ouviam, mas depois eles iam lá nas escrituras para ver se aquilo que eles pregavam era verdade. O povo de Bereia, um povo abençoado, um povo que era regido pela palavra. Aleluia. Façam como os bereanos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, acompanhe as escrituras, acompanhe a palavra de Deus, que esta noite aqui nós vamos dizer pelas suas palavras, pelas suas Bíblias. Não creiam simplesmente no que as pessoas que falam a verdade. Acompanhem nas suas palavras, nas Bíblias que vocês têm. Porque Paulo já falava para Timóteo: eu tenho a minha partida, Timóteo, porque após a minha morte virão homens indoutos, infiéis, e semearão no meio da igreja do Senhor mentiras e fábulas, enganando a muitos. Mas quando o Espírito manifestar nas vossas igrejas, verifique se esse Espírito vem de Deus, porque todo Espírito que vem de Deus confessa que Jesus veio em carne. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, abram suas Bíblias lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. É o nosso texto-chave desta noite. Nós iremos percorrer alguns versículos, mas o texto-chave desta noite está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós vamos falar hoje de salvação, irmãos. Jesus está às portas e Jesus está vindo buscar a sua igreja, e nós precisamos falar de salvação. Nós precisamos falar, semear as palavras de salvação nos vossos corações. Eu quero deixar uma pergunta para todos vocês: o que vocês fariam para Jesus se eles lhe pedissem hoje? Se Jesus chegasse até cada um de vocês e pedisse para vocês alguma coisa, o que vocês seriam capazes de fazer por amor e por obediência a Jesus? Não precisam me responder, mas que essa palavra se perpetue em vossos corações. Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu família, Deus te deu um lar, Deus te deu uma casa, e Deus te protege todos os dias. E o que você faz para Jesus? Até que ponto você está disposto a ir por amor à palavra de Deus? Até que ponto você está decidido a ir? Se o Senhor vier até você e falar: eu quero que você me faça isso. Palavra de Deus, irmãos, um versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós, é dom de Deus. Aleluia. Somente isso, irmãos. A salvação, ela vem pela graça. O que é graça, irmãos? Favor não merecido. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Mas esse sacrifício é para todos. Sim, todos o quantos se renderem à fé de acreditar na palavra de Deus, que é esta aqui, irmãos. Nós vamos entender. Muitas pessoas falam que ela não vem através das obras, mas as obras que a Bíblia fala é as obras da lei. Por quê? A própria Bíblia não pode se contradizer, irmãos. Se a Bíblia prega renúncia, se toda a Bíblia nos prega, nos mostra renúncia, conversão, a Bíblia não vai falar para você simplesmente que as nossas atitudes não nos salvam, porque são as nossas atitudes, são as nossas renúncias
ao Evangelho. Porque toda vez que o Evangelho nos confronta, o Evangelho está falando para você, esta noite: largue, deixe esse caminho, não faça mais isso, pare, preste atenção, largue, deixe. E eu te pergunto, irmãos, o que você faria se hoje Jesus te visitasse, se Deus te visitasse e requeresse de você um sacrifício? Diferente de que muitos aí falam, irmãos, para você semear dinheiro. Dinheiro não compra salvação, meu irmão. Dízimo não compra salvação, meu irmão. É verdade. Oferta para a igreja não compra salvação. O que compra salvação é renúncia. É a renúncia. É mortificar o velho homem. É renunciar o pecado. Isso que compra passagem para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu separei, irmãos, 3 pessoas esta noite para falar das suas condutas de fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês, irmãos, esta noite de uma mulher, de uma prostituta. O livro dela está lá em Josué 2. Nós não precisamos ler, irmãos. Fala da prostituta Raabe. Fala que Deus visitou ela em sonhos e falou para ela fazer algo. Quando Josué mandou os espias, lá na cidade de Jericó, e os seus inimigos, o povo de Jericó já estava esperando os espiãos, e estavam procurando aqueles homens para matá-los. Mas aquela mulher, aquela prostituta, irmãos, ela ouviu a voz de Deus, ela creu, e ela exerceu a fé na atitude. Ela pegou os espiãos e colocou dentro da sua casa e escondeu, deu guarida para os espiãos. Irmãos, você seria capaz de trair a sua nação se Deus lhe pedisse hoje para que você traísse a sua nação? Você trairia? Aleluia! Mas Raabe, ela traiu toda a sua nação, entregou todo o povo da sua cidade, fortalecida por uma muralha. E ela pediu para aqueles espiãos, da mesma forma que eu estou acolhendo vocês aqui, protegendo vocês para que eles não matem vocês, eu espero que vocês tenham misericórdia de mim e da minha família. E os espiãos falaram: olha, você vai fazer assim, assim, assado, que quando nós invadimos aqui, essa cidade, nós não vamos fazer mal nem para você, nem sua família. E ela foi fiel, irmãos. Uma prostituta. Ela foi fiel. E hoje está lá na galeria da fé, junto com Abraão e muitos outros, lá em Hebreus 11. Na genealogia de Jesus. E está também na genealogia de Jesus. Aleluia. Irmãos, como é importante para nós fazermos o que é correto. Mas, irmãos, não se preocupem, porque Deus hoje não está requerendo de vocês trair as vossas nações. Deus não está querendo que vocês traiam sua nação, sua família, nada disso. Fiquem tranquilos, que Deus pede para vocês essa noite é algo singelo e muito mais simples. Mas nós precisamos falar dessas pessoas. Eu quero falar agora de um homem, irmãos, que se chamava Noé. Deus visitou Noé, aleluia. Está lá em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Anotem no caderninho de vocês, depois vocês vão lá com bastante tempo e leiam a história de Noé. Leiam a história da prostituta Raabe. O que Noé fez, irmãos? Olha lá, Noé tinha a idade de 500 anos. Quando Deus visitou ele e falou para ele fazer uma arca, e falou que Deus falou assim: ó, constrói essa arca que eu vou te dar sabedoria para você fazer, coloque sua família dentro, coloque 2 animais e não coloque direção, não coloque leme, porque eu que vou conduzir essa arca. Irmãos,
Você sabe quanto tempo Noé levou para fazer uma arca, irmão? 100 anos! 100 anos Noé levou para fazer uma arca. Você já imaginou se Deus hoje visitasse cada um de vocês e falasse para vocês assim, ó, constrói uma arca e faça assim, assim, assim. Vocês fariam, irmãos? Vocês fariam uma arca como esse homem fez? Exerceu a fé em Deus e praticou a obra. Porque a fé sem a obra ela é morta. A fé ela tem que vir através das nossas atitudes. E lá em cima, irmãos, fala assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Se você não exercer fé através das suas atitudes, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é em vão na sua vida, porque você não vai ser salvo. Irmãos, esqueçam essa forma de ser cristão moderno. As igrejas não estão mais pregando renúncia. As igrejas não estão mais pregando renúncia. As igrejas estão falando que estão pregando a um Deus bonzinho, um Deus que vai ter misericórdia. Você pode continuar na vida torta, na vida de pecado, porque Deus um dia há de ter misericórdia. Irmãos, para você ser salvo para com Cristo, a necessidade de renúncia, de mortificar o velho homem. Aleluia! Mas aquele homem, irmãos, quando Deus visitou ele, falou, constrói uma arca, porque eu vou acabar com toda a humanidade. E quando Deus falou isso para Noé, na terra ainda não havia chovido. Mas ele exerceu fé, ele creu, e ele praticou as obras. Ele creu e praticou as obras, ele construiu. Agora você imagina, irmão, se Noé falasse assim, Senhor, eu creio, mas não tivesse feito a arca, ele teria também morrido juntamente com sua família. Por isso que a fé anda junto com as obras. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé e se você não tiver obras. Porque a fé sem obras é morta, como a palavra de Deus diz. Mas não se preocupe, meus irmãos queridos, porque Deus não está requerendo de vocês construir uma arca esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, irmãos, conhece cada um de nós. E Ele sabe o tanto que cada um de nós está disposto a pagar pelo Evangelho de Cristo. Ele sabe o quanto cada um de nós está disposto. Então Ele não vai nem propor para mim fazer uma arca, porque eu não acho que eu não teria essa graça. Só se Deus me desse. E nem é você. Deus que requer de nós hoje coisas mais simples. Deus requer da gente coisas mais simples esta noite, irmãos. E o que você está disposto a servir e a pagar para o Senhor esta noite? Até que ponto você está disposto a fazer a vontade de Deus esta noite? Trair a sua nação? Construir uma arca usando 100 anos da sua vida? Por isso que eles estão lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11, e nós não estamos. Agora eu quero falar por último. Separei 3 pessoas, e eu não podia deixar esse cidadão de fora, que é o nosso pai Abraão. Irmãos, o pai Abraão, o pai da fé. Deus visita Abraão, fala assim para ele, ó, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te indicar. Abandona toda a sua parentela. Abandona seus tios, suas tias, seus pais. Abandona os seus irmãos, todos os seus familiares. Você seria capaz de fazer isso? Você seria capaz de abandonar tudo se Deus um dia requeresse isso de você? Mas Abraão, irmãos, ele foi muito além disso. Ele foi muito além disso. Lá em Gênesis 22, irmãos, fala sobre este homem. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Porque além dele exercer fé e obras, foi lá e exerceu aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele saiu, levando apenas a sua mulher, seus filhos, os seus servos e o seu cunhado. E a família dele.
e foi para onde Deus mandou. Chegando lá, irmãos, Deus não estava satisfeito, porque Ele sabia que Abraão poderia dar muito mais do que essa obediência, de sair do meio da sua parentela. E Deus exigiu que Abraão matasse seu único filho, o filho da sua velhice. Matasse seu único filho, o filho que Ele mesmo deu na sua velhice. E Abraão, irmãos, creu nesta palavra. Deus visitou Abraão e falou: vai e mata teu filho, porque eu quero que você mata teu filho e ofereça teu filho Isaque em sacrifício a mim. E eu pergunto a você essa noite: você está disposto a entregar o seu filho se Deus requisitasse esse sacrifício a você? Você estaria disposto a sacrificar o teu filho, o seu único filho, pelo amor da palavra de Deus? Por isso, irmãos, que Abraão foi considerado o pai da fé e nós não. Mas porque Deus encheu aquele homem de graça e de virtude e de sabedoria, e encheu ele de fé. Mas Ele requisitou de Abraão algo que Ele jamais requisitaria para qualquer pessoa, porque Ele sabia que dentro de Abraão tinha algo que Ele tinha semeado, que era a fé e a graça dele dentro de Abraão. Falou para Abraão: vai. E Abraão levou o seu único filho numa caminhada de 3 dias. E nesses 3 dias, eu acredito que cada passo que Abraão deu foi um passo amargo, porque ele sabia que ele tinha que sacrificar aquele filho maravilhoso que ele tanto amava. E quando, ao chegar no altar, o filho Isaque fala: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo, pai, o sacrifício. Eu não estou vendo, pai, o cordeiro. Eu não estou vendo esse cordeiro, pai. Onde é que está o cordeiro? Irmãos, o que vocês fariam hoje se Deus visitasse cada um de vocês e requisitasse algo de cada um de vocês? E aquele homem, exercendo a sua fé, pegou o seu filho amado, sangue do seu sangue, uma criança maravilhosa, uma criança dada na sua velhice, colocou ele sobre o holocausto, rochas, madeiras, tampou o seu olho, com o coração rachado no meio, com um sentimento de perca, pegou a sua bainha, sua adaga que já estava amolada, e levantou a sua mão para desferir um golpe mortal no seu único filho, por causa da obediência a Deus. E a Bíblia fala que quando ele vai lançar essa adaga sobre o seu filho, o anjo do Senhor o segurou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, nunca requeira um sacrifício desse meu, Pai. Nunca requeira um sacrifício desse meu, Senhor, eu te peço. Naquele momento, irmãos, o anjo do Senhor segurou sua mão, falou: não faça mal ao teu filho. Olha lá o sacrifício que eu te preparei. Eu tinha um cordeiro agarrado nas entranhas, segurado pelo chifre nos arbustos. E ele foi lá, pegou aquele animal e sacrificou o Senhor. E a partir dali, irmãos, as descendências daquele homem iria se tornar como a areia da terra, a areia do mar. Porque Deus ia abençoar ele, porque ele não negou a sua fé. Ele fez aquilo que Deus requisitou dele. E hoje nós conhecemos o pai Abraão, o pai da fé. Aleluia, glória a Deus. Louvado. Você seria capaz de fazer, e até onde, irmãos? Se Deus hoje te visitasse e falasse para você: ó, faça isso para mim. Faça isso para mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Lá em Tiago 2,14 fala assim, irmãos: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, e se não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Não pode, irmãos.
Porque a fé sem as obras é morta. A fé nunca pode te salvar, mas as tuas obras um dia te salvarão. Porque se você exercer fé em Deus e praticar as obras, Deus vai te salvar. Porque a salvação é pela graça através da fé. E isso é um dom de Deus, porque Deus ele te dá fé. E se você não tem fé esta noite, meu irmão, peça a Deus a fé, porque Deus vai te visitar e vai te encher de graça e vai te encher de fé. Aleluia. 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 No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala assim, irmãos, ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardeador dos que o buscam. Ele é galardeador do que os buscam. Não tem como você agradar a Deus se você não exercer fé. E se você não exercer fé e nem as obras, porque a fé sem as obras ela é morta. Aleluia! Glória a Deus! Aí eu quero falar para os irmãos esta noite. O que você seria capaz de fazer? Até onde você iria? Irmãos, você sairia do meio da sua parentela, abandonaria todos os seus parentes, você sacrificaria o único filho dado por Deus, você trairia a sua nação. Irmãos, o que a prostituta Raabe fez foi algo muito grande, irmãos. Ela poderia ter sido morta, ela e sua família todinha, dando guarida para os espiões de Israel. Mas ela não temeu, porque ela sabia que aquele Deus que a visitou em sonho era poderoso para proteger ela e a família dela. Ou não é? Que quando Deus falou com ele aos seus ouvidos, para ele construir uma arca, ele ficou 100 anos construindo uma arca. Agora vocês imaginam, toda a população chegava e dava risada dele. Toda aquela população dando risada dele. Esse cara é louco. Esse maluco é louco, fazer uma arca. O que esse cara está fazendo? O que ele está fazendo? Não tem rio aqui. Isso aí é para flutuar na água, mas não tem rio. Aí o Noé falou, mas vai chover o quê? O que é chuva? Porque não existe chuva. Mas não se preocupe, irmãos. Porque Deus não está querendo que você construa a arca, nem traia a sua nação, nem saia do meio da sua parentela. A não ser que a sua parentela impeça você de ter uma comunhão verdadeira com Deus. E muito menos, irmão, sacrificar o seu filho. Deus não vai pedir isso para você. Não vai, não se preocupe. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49, a Bíblia fala assim, e por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta, irmãos, você estar dentro da igreja, chorar. Não adianta você ir para todos os cultos. Não adianta você falar Senhor todas as vezes que você tiver uma situação difícil e você não for obediente à palavra. E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Uma pergunta. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu mostrarei a que é semelhante. É semelhante ao homem que edifica a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre uma rocha, e vindo a enchente bateu o ímpeto corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E a rocha, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela que nos fortalece, ela que nos corrige, ela que nos limpa, nos purifica de toda imundícia. É a palavra de Deus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu o ímpeto, a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aleluia! Glória a Deus! Se você lê o Evangelho e você obedece e pratica o Evangelho, a Bíblia fala, Jesus fala assim, eu vou dizer que você é semelhante. Você é semelhante a um homem que constrói a sua casa em cima de rocha.
que vem o vento, vem a água, vem tudo, vem o vendaval, e você nunca é abalado, porque você está firmado na palavra de Deus. Aleluia! Porque você está firmado na palavra de Deus, e jamais você será abalado, nem tu, nem tua casa. Mas as pessoas que ouvem, que lê, mas se reservam o direito de não atender. A Bíblia fala que Jesus assemelha essa pessoa a quem construiu a sua casa em cima de areia, acima de barro mole, acima de um mangue. Que as paredes ficam tudo mole, irmãos. E quando vem o vento, quando vem a chuva, cai. Aí a pessoa fica desanimada, a pessoa abandona a fé, a pessoa amaldiçoa Jesus, amaldiçoa o Evangelho e volta para o mundo. Porque não quis se atentar à palavra de Deus. Porque não quis simplesmente obedecer à palavra de Deus. Esta noite, irmãos, a palavra de Deus, ela não vem falar para você entregar o seu único filho à morte, matar seu filho. A Bíblia não fala, não vai. Hoje a palavra de Deus não vem falar para você trair a sua nação. A Bíblia não vem falar para você esta noite para que você construa uma arca durante 100 anos para proteger você e sua família. Mas a palavra de Deus esta noite, ela vem fazer, eu quero fazer 3 pedidos para os irmãos esta noite. Eu quero colocar 3 versículos esta noite, que a palavra de Deus está falando fortemente no meu coração, para que eu falo para todos vocês. A Bíblia fala em Efésios 5, capítulo 5, versículo 28. É simples, irmãos. Não há necessidade de você matar seu filho, construir a arca ou trair a sua nação. Mas a Bíblia fala: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deus está requerendo dos homens, dos esposos, dos pais de famílias. Amem as suas esposas, amem as suas mulheres, reconhecendo elas como um vaso mais frágil, suprindo todas as suas necessidades, todas elas, todas as suas necessidades. Irmãos, é tudo, irmãos, a Bíblia nos ensina. Quando nós casamos com uma mulher, é escolha nossa. Nós escolhemos a mulher, a varoa. Nós escolhemos a mulher. Então nós temos que cuidar dela. Nós temos que honrar ela como se ela fosse nosso próprio corpo. Porque você, irmãos, não vai pegar um martelo e bater no seu próprio dedo. Por que você vai bater no dedo da sua mulher? E se ela sofre, você tem que sofrer, porque ela é seu corpo. Você é o corpo dela. E vocês se tornarão um só. Esta noite, Deus não está falando para você matar seu filho, trair a sua nação, ou construir uma arca. Mas Deus esta noite está falando para você uma coisa simples, que está ao seu alcance, meu irmão. Ame a sua esposa, proteja ela como ao seu próprio corpo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você tem que estar disposto, meu irmão, a dar a sua vida em proteção à sua esposa. Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Aleluia! Se você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa, então ela representa o seu próprio corpo, ela representa a sua carne, ela representa a sua vida, porque é assim que funciona. Deixará o homem pai e mãe, unir-se a uma mulher e se tornarão uma só carne. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A segunda, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 22 e o versículo 24. Pula o versículo 23. Versículo 22 e o versículo 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aleluia! Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Peraí, deixa eu ver aqui, irmãos. Não está falando sujeitai-vos aos vossos maridos evangélicos?
Sujeitai-vos aos vossos maridos, cristãos. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Não tem outra palavra, é só essa, irmãos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque se você não se sujeita ao seu próprio marido, Deus vai te rejeitar. Deus vai te rejeitar. Porque se você não se submete ao seu marido por causa de uma palavra de Deus, por causa da determinação de Deus, Deus vai te rejeitar. Não é eu que estou falando, minha irmã querida. Não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você estar louvando, não adianta você chorar, mas se você não se submete ao seu marido. Você precisa se submeter ao seu marido. Então saiba escolher, moças, um marido bom para cada uma de você. Use os critérios verdadeiros, os critérios certos para fazer as suas escolhas. Porque pai e mãe você não escolhe, nem irmãos, mas o seu esposo você escolhe. Então se você escolhe um homem honrado, se submeta a ele. Aleluia! Glória a Deus. Lá no 24, irmãos, de sorte que assim como a igreja se sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo se sujeitai aos vossos maridos. Mas eu quero aqui, irmãos, esse versículo, ele fala de dois assuntos, a parte A e a parte B. Eu quero falar um pouco da parte A e depois eu vou falar um pouco da parte B. A igreja do Senhor, ela tem que se submeter a Cristo. A igreja do Senhor, ela tem que se submeter a Cristo. Você que é a igreja do Senhor, não se submeta a ministério ou a sua religiosidade, mas se submeta a Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. Aleluia. Aleluia! Você precisa, irmãos, Deus esta noite não está requerendo que você, mulher, seja humilhada, seja agredida pelo seu marido. Se submeter, irmãos, não quer dizer que a mulher está abaixo do homem, mas cada um tem uma função dentro do casamento. A mulher não é diminuída por se submeter. Muitas pessoas acreditam que se a mulher se submeter, ela está sendo diminuída, e não é verdade, irmãos. A mulher precisa ser protegida, precisa ser cuidada pelo marido. Entendam e compreendam esta palavra. A mulher, quando ela se submete, ela é cuidada, ela é protegida pelo marido. A mulher que não se submete, o homem não guarda, não protege. O homem não vai proteger uma mulher que não se submete. Aleluia! E a igreja do Senhor, ela tem que entender que a cabeça da igreja não é ministério, que a cabeça da igreja não é religiosidade, a cabeça da igreja é Cristo. E se você faz parte da igreja do Senhor, se você é o corpo de Cristo, você tem que se submeter a Cristo, e não ao ministério, e não à religiosidade, mas a Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. E a parte 2 desse versículo fala assim: assim também as mulheres sejam em tudo. Irmãos, o que é tudo? É tudo. Em tudo sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Irmãos, Deus não está requerendo que você construa uma arca, mulher. Deus não está querendo que você, mulher, mate o seu filho esta noite. Você, mulher, Deus não está querendo que você construa a arca de Noé. Mas Deus está requisitando de você, mulher, para que você se submeta, para que você seja cuidada, para que você se submeta, para que o seu esposo possa cuidar de você, para que ele possa proteger você. Aleluia! Qual é a mulher que não quer ser cuidada, que não quer ser protegida pelo homem? Um homem de valor, um homem de valor, um homem bom. Qual é a mulher que não quer um homem bom cuidando dela? Aleluia! Glória a Deus! E a terceira coisa, irmãos, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, vós filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia! Ei, filhos, honrem os vossos pais. Honrem os vossos pais. Sejam obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Quem fala da justiça é Deus. Não sou eu, o homem justo, mas Deus que criou a justiça, e Ele que criou eu e você. E se Deus, que é o soberano em justiça, Ele fala: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Então, porque é justo. Ei, filhos, se submeta aos vossos pais. Ajude os vossos pais. Honrem os vossos pais, para que os teus dias na terra sejam longos. Se você for obediente aos seus pais, se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ficar velhinho. Você vai ficar velhinho, porque Deus está cuidando de você e da sua família. Porque Deus está cuidando de você, jovem. Se você se submeter, Deus vai te abençoar, jovem. Deus não quer, jovem, que você traia a sua nação, que você mate o seu filho. Deus não quer que você construa uma arca. Mas esta noite Deus fala para você, jovem: se submeta aos vossos pais. Honrem aos vossos pais, porque isso é justo. E se você assim fizer, Deus vai te abençoar. As janelas do céu se abrirão sobre você, jovem, e você será abençoado. E tudo que você pôr a mão prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus não quer esta noite que você mata filhos. Deus não quer esta noite que você traia a sua nação. Deus não quer esta noite que você construa arcas. Mas Deus quer que você ame a sua esposa e proteja ela e cuide dela como um vaso mais fraco. Deus, Ele quer que você cuide da sua esposa, porque ela é a sua carne. Cuide da sua esposa, honre a sua esposa. E Ele quer também que você, mulher, se submeta. O homem, ele entende que a mulher ama ele quando ela se submete. O homem, ele entende que ele é amado quando a mulher se submete. Quando a mulher se submete, o homem entende: essa mulher me ama. Essa mulher que eu arrumei, ela me ama, porque ela se submete. O homem entende: eu sou amado por essa esposa que Deus me deu, porque ela se submete. E a mulher que submete, ela abençoa o seu lar, ela edifica a sua casa, e a sua casa prospera. Mas a mulher que não se submete, ela é tola e ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Deus, esta noite, não quer que você mate filhos, não quer que você construa arcas, também não quer que você traia as suas nações, mas Ele quer que você se submeta ao seu esposo. Deus quer esta noite que os esposos cuidem e velem pelas suas mulheres, suprindo todas as suas necessidades. Se você é homem de Deus, tem uma esposa que não trabalhe, divida o seu soldo com ela, que você vai ver como Deus vai abençoar o seu lar. Você vai ver como Deus vai abençoar o seu lar, porque assim é feito aqui na minha casa. Depois que eu entendi, que eu apliquei isso no meu lar, a minha casa prosperou, o meu lar abençoou, e Deus abençoa aqueles que ouvem a sua voz e se submetem. Vós, igrejas, ouçam a voz de Deus, se submeta ao Senhor, o Senhor que é a cabeça da igreja. Aleluia. Para finalizar, irmãos, para finalizar, João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Aleluia. Agora vem, irmãos. Essa é para fechar com chave de ouro.
Você não precisa matar teu filho, construir arca, nem trair a sua nação. Mas se você se submeter, mulher, se você cuidar da sua esposa, homem de Deus, e se você, filho, se submeter e honrar seu pai e sua mãe, olha o que Deus vai fazer com vocês. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença do Criador neste lugar. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Pai neste lugar. Porque a palavra de Deus, ela vem até mim e eu sinto a presença de Deus através da palavra dele. Aleluia! Glória a Deus! Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, é Jesus falando, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, essa palavra é profética. Aleluia. Apegue essas palavras e coloque no fundo do seu coração. Toma posse dessa palavra no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Faça um concerto com Deus. Fale, Senhor, eu me submeto. Esta noite eu vou me submeter. Não porque tudo que eu pedir eu quero que o Senhor me faça, mas porque eu quero que ser abençoado com a sua palavra. Porque eu quero herdar o reino de Deus. Porque a salvação é pela graça, através da fé. Através da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você não tem fé para exercer essas palavras nas suas vidas, eu quero orar por você esta noite. Eu quero para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você esta noite, para que Deus te encha de fé, para que você possa exercer essas palavras na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, da mesma forma que o Senhor fez comigo, Pai, com a mesma propriedade que o Senhor, meu Pai, me despertou, me tirou da imundícia, Pai, e me fez entender a sua palavra, e me fez entender o seu evangelho. Senhor, faça com todos eles. Abençoe seus lares, Senhor. Abram as suas mentes. Que, Senhor, todo tipo de escama caia dos seus olhos, Pai. Que os comichões caiam dos seus ouvidos. Que eles possam ouvir a tua voz, Senhor, esta noite. Que eles possam enxergar a verdade do evangelho, Pai. Porque as escamas caíram. Porque os comichões saíram dos seus ouvidos. E a tua palavra penetra, Pai, no corpo, na alma. E vai até a medula, Senhor. Aleluia. Como uma espada de dois gumes, Senhor. Que a tua palavra seja, meu Pai, uma palavra abençoadora esta noite. Que a tua palavra, Senhor, esta noite, Senhor, venha, Senhor, para edificar casas sobre as rochas esta noite, Senhor. Abençoa os teus servos que estão esta noite nos ouvindo, Pai. Abençoa a tua igreja que está nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada, meus irmãos. Irmãos, se de alguma forma eu falei algo que veio trazer tristeza no coração de algum de vocês, me perdoe, porque é a palavra de Deus. E muitas das vezes nós temos que falar com um pouco mais de autoridade, para que a palavra seja penetrante no coração de cada um de vocês. Que essa semente do Evangelho possa fortalecer num coração apto, que a terra dos vossos corações estejam fertilizadas pelo Espírito de Deus. E se essa semente cair lá, como caiu, ela vai germinar. E ela vai dar frutos positivos nas suas vidas. Aleluia. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. Que não aconteça nenhum acidente nas vossas casas, nas vossas vidas, com os vossos filhos. Que Deus leve você e sua família para o trabalho essa semana e traga em segurança. Que o acidente passe longe de todos vocês. Que os inimigos, aos olhos deles, vocês se tornem invisíveis. E que vocês venham prosperar. Aleluia. Em nome de Jesus. Levante as mãos para si. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo. Tá inchado.